pessoal, então hoje a gente vai começar a falar um pouquinho a respeito da arte grega, tá? É o segundo capítulo da nossa apostila. A arte grega, ela faz parte do período pré-clássico. Isso aconteceu por volta de 2000 anos antes de Cristo e vai até mais ou menos por volta de 323 anos antes de Cristo, que foi mais ou menos a época que morreu Alexandre o Grande. Nesse período foi um período de grande desenvolvimento artístico, tá? Foi nessa época que surgiu o teatro também. Alguns filósofos são dessa época, dentre eles o Sócrates, o Platão e Aristóteles, que viveram nessa época. Essa época foi uma época de grande desenvolvimento, como eu acabei de falar, né? E por conta disso, e graças a um político chamado Péricles, ele foi um grande incentivador das artes. E com esse incentivo de Péricles, foi construído o Acrópole de Atenas, o Partenon, tá? O Templo de Atena Niké, e essas construções são construções bastante importantes, né? Essa época, por conta desse desenvolvimento cultural e artístico, ela é conhecida como o século de Péricles, ou a Idade de Ouro de Atenas, certo? Bom, a arte ela é dividida em 3 períodos bem marcantes: o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. A gente vai falar um pouquinho a respeito desses períodos através de algumas imagens que eu vou compartilhar aqui com vocês, de esculturas, para que vocês consigam perceber a diferença entre cada escultura e cada fase dessa arte grega, tá? Então, vamos lá. Epa, não foi a... Só um pouquinho que não deu certo aqui o compartilhamento. Compartilhar agora. Aqui, ó. Essa escultura aqui é uma escultura em pedra, né? E ela faz parte do período arcaico. Aqui a gente consegue perceber uma grande influência ainda das esculturas egípcias, certo? O nome desse tipo de escultura, quando a gente tem uma escultura masculina, as esculturas masculinas sempre estavam desnudas e são conhecidas como couros, tá? Vejam bem, nessa escultura a gente consegue perceber que é uma escultura estática, né? O homem está parado, não indica nenhum movimento e observando os pés dele sempre tem um pé apoiado um pouco à frente, tá? Aqui a gente não consegue perceber nenhum movimento nessa escultura, né? Ou seja, não dá a sensação de movimento. Isso é uma característica bem marcante do período arcaico. Ela é uma escultura rígida, não dá nenhuma ideia de movimento. Já no período clássico, a gente tem essa outra imagem aqui, tá? Essa imagem é uma imagem
de um jogador de disco, né, de um desportista, o discóbulo mirum, tá? E aqui a gente consegue já perceber que no período clássico, o grego ele já faz a sua escultura com um pouco mais de leveza, ele já trabalha com a questão do equilíbrio, tá? A gente tem também a noção de movimento, através dessa escultura a gente consegue perceber o movimento, né? Então a gente tem a noção que ele está se preparando para lançar esse disco, né? E a gente tem o pé em contraponto. O que é isso? Todo o apoio do corpo está tá lançado em cima de um único pé, tá? Diferente do que a gente tinha aqui no período arcaico, ou seja, no período arcaico, todo o peso da escultura e da pessoa está apoiada nos dois pés, tá? Mostrando a rigidez e a segurança dessa posição, né? Diferente do período clássico, que a gente tem o pé em contraponto, ou seja, todo o peso do corpo apoiado em uma perna só. Hoje em dia, a gente ainda continua utilizando essa questão do pé em contraponto, principalmente quando a gente vai posar em para alguma foto, né? Isso meio que inconsciente, a gente pega e apoia mais o corpo numa única base, que seria um único pé, certo? É importante a gente imaginar e perceber como é que é a questão da representação da figura humana em relação ao que a gente tinha na arte egípcia. Se a gente for relembrar um pouquinho, deixa eu voltar aqui um pouquinho para essa imagem, tá? Se a gente for lembrar do que a gente tinha lá na Vênus de Willendorf, né, da arte egípcia, a gente tinha a representação da Vênus com seios bem fartos, com o quadril bem farto, bem avantajado, e o egípcio ele tinha como característica ressaltar essas partes do corpo justamente por conta da importância que ele dava a essas partes, ou seja, a questão da alimentação do seu filho, né, do prover alimentação para os seus descendentes, a questão das ancas largas, do quadril largo, como símbolo da fertilidade. Se vocês repararem nas imagens masculinas, sempre a genitália acaba estando um pouco desproporcional em relação ao restante do corpo. Qual é a ideia disso? Né? A ideia é mostrar que aqui não existe a preocupação em valorizar o genital, vamos dizer assim, a genitália, como fonte e como provedor das próximas espécies, né, dos seus descendentes. Mas a ideia da arte grega é representar e valorizar o corpo como um todo, tá? Então, assim, ele não supervaloriza as suas partes íntimas, né? Mas ele valoriza o corpo todo como sendo um motivo de beleza, tá? Então, ele preza muito a questão da naturalidade da figura humana, certo? Bom, na terceira etapa, a gente tem o período helenístico. Esta é uma escultura bastante importante e marcante da questão desse período. Qual é a diferença que a gente consegue perceber entre as outras duas? Vamos voltar um pouquinho. Na primeira, no período arcaico, uma
estátua rígida, com a questão das suas proporções corporais, né? Então, o grego trabalhava muito com essa questão da proporção do corpo. Já falamos a respeito das genitálias, que são um pouco menores, né? Porque ele não precisava valorizar isso como fonte de reprodução. Aí, no período clássico, mostra-se a, a figura humana em movimento, aonde principalmente eram valorizados os desportistas, as pessoas que trabalhavam com o corpo, com a questão de saúde e tal. E aqui, no período helenístico, se vocês olharem, é uma coisa mais dramática, né? Então, nesse período, os gregos representavam cenas mais trágicas, onde mostrava a questão do espiritualismo, a questão das grandes paixões, tá? Então eram imagens mais dramáticas, certo? Bom, o que o grego também fazia com frequência e trabalhava dentro dessas suas esculturas era a questão da beleza como um ideal a ser buscado, né? Não, a gente não quer dizer com isso que toda pessoa que fosse retratada se reconheceria naquela escultura. Não tem a ver isso. Mas assim, como o que eles gostariam de ser. Então, toda a beleza do grego representado nas suas esculturas era o ideal que ele tentava buscar, tá? Nessas esculturas, é importante a gente entender que ele utilizava a proporção das 7 cabeças, tá? Então, assim, o tamanho do corpo tinha a ver com o tamanho de 7 cabeças, dava a altura total da escultura representada. Uma coisa bastante importante é assim, o grego ele tinha uma preocupação muito grande e fazia a sua escultura já sabendo onde aquela escultura seria colocada, tá? Então, ele tomava muito cuidado com essa questão da proporção, porque ele já sabia aonde ela ia ser empregada. As esculturas geralmente eram usadas no interior dos templos como questão de adorno desses templos. Então, o que o grego imaginava? A partir do momento que ele sabia que ele ia colocar aquela escultura em um altar, numa, numa distância X da pessoa que estivesse observando, e também numa altura mais elevada, ele ia tomar cuidado na hora de fazer essa escultura para que quem estivesse observando visse aquela imagem na proporção correta, de cabeça, de ombro, de tamanho de pés, tá? Então, isso era um dos grandes cuidados que o grego tinha em relação às suas esculturas. Essas esculturas que eram feitas com a finalidade de adornar os templos, as igrejas, elas recebiam o nome de esculturas votivas, tá? Que tinham a ideia de adornar os templos, certo? Então, assim, quando a distância, então, em relação à altura, proporção em relação à distância do observador com a escultura que seria feita, tá? Então, essa era uma preocupação muito séria do grego em relação a qualquer posição que o observador estivesse, certo? Então, sempre esse cuidado seria tomado. Bom, essas esculturas aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, de homens, sempre desnudos, são conhecidos como couros,
tá? Eu vou mostrar agora para vocês uma escultura também, ela também a gente também tem essas esculturas femininas, que são as cores, tá? Que são as figuras femininas, só que as figuras femininas, elas estão sempre vestidas, certo? A gente consegue perceber também essa mesma questão. Essa core, ela é uma escultura da época do, do período arcaico, certo? Porque ela mostra uma rigidez, não dá para mostrar não dá para a gente perceber aqui uma questão de movimento e também não é nenhuma escultura dramática, né? Então, essa é do período arcaico. Mas a gente tem cores também, tanto do período helenístico quanto do período clássico, certo? Bom, é importante a gente frisar que o povo grego se preocupava muito mais com a questão do ser humano em vida, tá? Então, a preocupação, ele larga um pouco aquela preocupação que os egípcios tinham da adoração aos deuses, da preocupação com a vida após a morte, né? Isso fica um pouco de lado, não que não se acreditasse num Deus maior e na questão na questão da vida após a morte. Mas o grego se preocupa, sim, muito com a vida no atual momento, tá? Então, com a vida. A arte grega é extremamente ligada à inteligência, não vai se preocupar com a questão, né, da fartura, da procriação, né, na representação das esculturas, reforçando esses detalhes, tá? Justamente porque nas suas representações ele mostra a preocupação com a saúde e com o intelecto. Beleza? Na próxima vez, a gente trabalha um pouquinho mais a respeito, trabalha um pouquinho mais não, a gente vai comentar um pouco a respeito da arquitetura. Vamos falar um pouquinho sobre a arquitetura grega. Combinado? Um abraço, até a próxima.